Tudo bem? Olá, pessoal. Agora a gente está aqui para gravar mais um podcast da SBG. A gente tem a honra de receber aqui o Dr. Vital Paulino Costa, chefe do setor de glaucoma da Unicamp, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma e um dos maiores pesquisadores da área e nomes da nossa área dentro do Brasil e fora do Brasil e do mundo. Ele tem a honra de levar o nosso nome para fora do país. Vital, é um tema que eu acho que nos agrada muito, então eu já vou começar para você já me mostrar rapidamente como é que você faz hoje o SLT, como é que o SLT faz parte da sua prática clínica. Bom, primeiro, obrigado, Leopoldo, pelo convite. Acho que é uma oportunidade ímpar estar aqui, poder falar sobre temas relacionados ao glaucoma para vocês. Espero que vocês aproveitem. E o tema que você escolheu para abordar comigo é um tema que eu gosto muito, que é SLT. É um tratamento que vem se instalando cada vez mais no glaucoma e de uma maneira cada vez mais frequente, né? Eu uso muito SLT, eu uso SLT como tratamento inicial para glaucoma, eu uso SLT para pacientes que eventualmente não tenham sido controlados com uma ou duas medicações, dependendo da situação. Mas o que eu posso te garantir é que a frequência de uso de SLT para mim tem aumentado muito nos últimos anos, e eu não posso negar que, em parte, o impacto do Light Trial foi uma coisa importante para aumentar essa frequência, não só para mim, mas para o mundo como um todo. Eu acho que tem que ser sempre lembrado um paciente com glaucoma inicial, onde você acha que é importante reduzir a pressão intraocular. Eu acho que laser é uma excelente opção como primeiro tratamento, principalmente por você não estar associando efeitos colaterais importantes de medicação e pelo fato de você estar proporcionando, por isso, uma melhor qualidade de vida para o paciente. Então, eu acho que faz parte para o oftalmologista, no momento da abordagem de um paciente que merece tratamento, sempre conversar a respeito de SLT. Né? O Light mostrou que você consegue controlar a pressão adequadamente desses pacientes em cerca de 70%, 75% dos pacientes sem medicação, a maioria com uma aplicação, 25% ou mais com duas aplicações. Então a gente, por esse resultado de um trial, que é um trial que envolveu um número grande de pacientes seguidos por um tempo adequado, a gente fica muito mais tranquilo em indicar esse procedimento como primeira opção. Então, respondendo à tua pergunta, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ressaltar aqui é o uso de SLT como primeira opção no tratamento do paciente com glaucoma. Agora, talvez você pergunte para mim, todo paciente com glaucoma merece um SLT como primeiro tratamento? Não, não é todo paciente. Então, aí que vem o critério do médico em saber o que o tratamento pode oferecer. É como medicação, é como cirurgia. Quando você indica um tratamento para o paciente, você tem que ter em mente, primeiro, o que você quer obter, o que você precisa obter desse paciente de termos de redução de pressão intraocular. Qual é a pressão-alvo desse paciente? Como é que ele chegou para você? Qual é a pressão que ele precisa ter para ter um glaucoma estável? Primeira pergunta que você tem que responder. A segunda pergunta, dos tratamentos disponíveis que eu tenho à disposição, né? Qual é o tratamento que vai me proporcionar essa redução de pressão intraocular para conseguir chegar na pressão-alvo? Será que a trabeculoplastia seletiva é esse tratamento? Será que eu posso oferecer? E aí vem a resposta, olha, se você está procurando uma redução de pressão de 25% a 30% no caso de um paciente com glaucoma, um paciente que não foi tratado anteriormente, é um paciente com glaucoma leve a moderado, trabeculoplastia é uma boa opção. Agora, se você tem um paciente que chega para você com 42 de pressão, uma escavação total e uma ilha central de visão, esse não é um paciente para quem você vai oferecer SLT como primeiro tratamento. Isso não vai resolver o problema do paciente. Perfeito. Né? Então a gente tem que ter muito isso em mente. Vital, então vamos pensar, chegou o paciente lá no seu consultório, algumas situações hipotéticas. Paciente, primeira vez que chegou, você fez o diagnóstico de glaucoma. Esse já nos contou que ele tem a conversa sobre SLT já desde a primeira consulta. Mas chegou uma coisa que acontece demais, a gente vê aquele paciente que está com um tratamento, não chega a ser um hipertratamento, mas um tratamento com muito efeito colateral. Então o paciente tem um glaucoma, está controlado com as drogas, usa 2, 3 drogas, você também oferece para ele, e um terceiro, vamos botar um pouquinho de pimenta, que você falou, esse de 42, escavação total, tudo certo. Mas aquele outro paciente que iria para a cirurgia já com glaucoma avançado, essa é uma
aplicabilidade, a gente não está falando de trabalho, a gente sabe que tem muita coisa ainda a descobrir. Mas o paciente com glaucoma avançado, está bem, usa 3 drogas sem efeito colateral, mas ele está marginalmente controlado. Você acha que existe uma indicação para ele? Ele está lá, sei lá, a gente estabeleceu uma pressão-alvo para ele, 2, 3, 4 milímetros de mercúrio acima do que ele está em tratamento clínico. Você acha que, nesses casos, o SLT consegue entrar junto também? Então, vamos lá. Excelentes perguntas, Leopoldo. A primeira, você já sabe, a gente já comentou do paciente que chega. Se ele estiver dentro daquela expectativa de redução de pressão, perfeito. Agora, o paciente que está usando 2, 3 medicações, mas tem efeitos colaterais gravíssimos, e eu tive há pouco tempo atrás um caso exatamente assim, com um paciente com uma ceratite brutal, com muita medicação, e eu ofereci exatamente isso para o paciente. Eu disse, olha, vamos tratar a sua superfície ocular, era um glaucoma leve, então eu tinha tempo de retirar a medicação antiglaucomatosa, eu tinha tempo de tratar essa superfície ocular e propor a realização de laser. Foi exatamente o que eu fiz, e essa paciente hoje está bem controlada com laser e com uma medicação sem conservante, tá? Que é uma preocupação que a gente tem com esses pacientes. Então, sem dúvida nenhuma, laser é uma excelente opção para você reduzir a quantidade de medicação que o paciente está usando e com isso ter menos efeitos colaterais causados, por exemplo, por conservante ou pela própria medicação. Agora, no outro paciente, a outra situação que você coloca do paciente com glaucoma avançado, marginalmente controlado, ou seja, não está com a pressão dentro da pressão-alvo, e você acha que a trabeculoplastia laser pode ser uma opção para reduzir esse pouquinho de pressão a mais que esse paciente tem. Eu acho que é uma opção, mas eu fico só preocupado com esses pacientes com glaucoma avançado em uma situação, que é aquele paciente que tem um defeito de campo visual ameaçando região de fixação e que pode, eventualmente, ter um pico pressórico pós-laser, uma coisa relatada na literatura, e esse pico pressórico pode, eventualmente, causar uma perda adicional de fibras num paciente que já tem muito pouca fibra residual. Confesso a você que eu nunca vi, nas minhas mãos, eu nunca tive uma perda definitiva de acuidade visual, mesmo em glaucoma mais avançado, por laser, mas isso está descrito na literatura e a gente tem que ter um pouco de cuidado nessa indicação para não submeter esse paciente a esse risco. Eu queria também colocar para você uma coisa que eu levo muito em consideração e não é muito comentado quando a gente faz SLT ou mesmo qualquer outra trabeculoplastia com argônio ou com diodo, que para mim é importante, que me ajuda a indicar melhor ou mais ou menos a trabeculoplastia, que é pigmentação de ângulo, tá? É um parâmetro para mim importantíssimo. Para laser de argônio e diodo, não há dúvida de que pigmentação é um parâmetro importante. Quando o SLT chegou, houve uma certa pressão para dizer que a SLT não precisava de pigmentação. Eu não concordo. Eu acho que a SLT responde muito melhor em ângulos pigmentados do que em ângulos não pigmentados. Acho que não existe publicação que investigue especificamente isso, ou seja, a eficácia dependendo da pigmentação. Existem alguns estudos mostrando que em alguns poucos olhos não pigmentados aparentemente funcionou, mas nenhum estudo especificamente desenhado para saber se SLT funciona bem em olhos não pigmentados. Não é a minha experiência e, portanto, eu uso muito pigmentação de ângulo como um parâmetro para antever a resposta que eu vou ter pós-trabeculoplastia, seja ela argônio, diodo ou seletiva. Que era inclusive o que eu ia te perguntar, o que você usava de base, né? Mas outra pergunta que eu queria te fazer é como é que você faz? Como é que são os seus parâmetros? O que usa no seu pós-laser, né, pós-operatório? Como é que é a taxa de visita desse paciente? Você vê a pressão novamente, de quanto em quanto tempo? Tira ou não tira a medicação? Quanto tempo leva? Uma outra pergunta que eu acho que muita gente queria saber, se esse paciente é usuário de prostaglandina. Você tira a prostaglandina quando é possível ou não tira? E por último, já para a gente fazer uma mescla dessas perguntas, se o paciente tem um glaucoma mais leve, mais moderado, mais avançado, se você muda alguma coisa em termos de pós-operatório, tempo para ver esse paciente, que eu acho que são detalhes muito importantes de quem faz isso muito na prática.
Eu acho que perguntas importantíssimas. Em relação ao procedimento em si, eu faço 360, tá? Eu sou do tipo que, se trabeculoplastia vai funcionar, é melhor que eu teste os 360 graus do que fazer 180, observar o que acontece e depois fazer 180. Eu sou da teoria de que se é para fazer completo, tá? Então, para começar, 360 graus, 80 a 100 disparos no máximo, com energia suficiente para você ter bolhas na malha trabecular. É um procedimento tecnicamente muito mais fácil do que trabeculoplastia com laser de argônio ou diodo, porque como a mira é maior, você não precisa ter aquela preocupação de acertar direitinho a região da malha trabecular, mais pigmentada, etc. Você tem chance de acertar muito melhor a área que você quer com uma mira maior. Tá? Agora, o que no pós-operatório, eu particularmente, apesar de todos os reports que existem sobre usar anti-inflamatório não hormonal simplesmente no pós-operatório de SLT, eu sigo usando anti-inflamatório com corticoide em baixa dosagem durante 5 dias. Fluorometolona, ou prednisolona em dose baixa, milesimal. Essas são as minhas opções. Não acho que faça muita diferença, sinceramente. Mas eu sei que tem pessoas que simplesmente usam anti-inflamatório não hormonal de rotina e não tem problema. Mas eu, como estou acostumado e vai bem, eu não mudei. E para mim 5 dias é o suficiente. A inflamação que você provoca com o procedimento não é uma inflamação grande o suficiente para você manter durante muito tempo isso. A minha preocupação grande em relação não só ao estágio do glaucoma, mas o tipo de glaucoma, especificamente pacientes com glaucoma pigmentar. Esses pacientes são os pacientes que eu tenho maior cuidado. Esses pacientes eu não faço 360 graus. Esses pacientes eu faço no máximo 270 graus, com energia baixa, tá? Até um pouquinho antes de fazer bolha mesmo, porque são esses pacientes que vão ter pico hipertensivo no seu pós-operatório, e são esses pacientes que vão te dar mais trabalho. Quanto ao pós-operatório, o que eu faço desses pacientes? Eu faço o laser, eu seguro esse paciente em geral por umas 2 horas pós-laser para checar como é que está a pressão logo depois. Eu peço em geral para os meus pacientes voltarem 1 semana depois, e depois de 3 semanas, que é quando eu acho que vai ter o pico da ação do laser. Tá? Eu explico para o paciente que é um procedimento cujo resultado a gente vai conhecer não imediatamente, mas a gente vai conhecer depois de 3 semanas da realização do procedimento. Então, é isso que eu faço. Agora, se é um paciente que tem um glaucoma mais avançado e eu tenho receio de que ele tenha um pico hipertensivo que pode comprometer essas fibras poucas fibras que ele apresenta, aí eu vou pedir para ele voltar no dia seguinte também, tá? Então, essa é a diferença. Se eu tenho um paciente com glaucoma mais avançado, eu vou querer vê-lo um pouquinho mais cedo. Então, 2 horas, depois no dia seguinte, aí 1 semana depois, se tiver tudo bem. Essa é a minha conduta. A grande vantagem do procedimento é a tranquilidade, o pós-operatório liso, não interfere com nenhuma atividade do paciente, o embaçamento visual que você tem depois do procedimento é mínimo. Então, todas essas características fazem com que a trabeculoplastia seja um procedimento bastante interessante para os nossos pacientes. Agora, a questão da prostaglandina, vocês sabem que existem alguns reports dizendo que pacientes que estão em vigência de prostaglandina não respondem, a eficácia talvez não seja tão grande quanto outros pacientes, em parte talvez por um dos prováveis mecanismos da trabeculoplastia seletiva, que é via liberação de prostaglandinas com aumento de fluxo visceral, inclusive. Depende do paciente. Se for um paciente com glaucoma leve, em que, como a gente comentou antes, suspender a medicação não vai causar problema maior para esse paciente, eu tendo a tirar. Agora, se é um paciente que eu estou querendo fazer uma redução adicional, já está usando medicação e qualquer aumento pode causar um problema para esse paciente, eu vou fazer mesmo na vigência de prostaglandina. Mas a grande maioria eu acabo tirando alguns dias antes, tá? Pelo menos 5 dias antes eu tiro a prostaglandina, isso em SLT, tá? Não acho que se fosse fazer argônio ou diodo isso fosse importante, acho que não. Perfeito. Não, outra pergunta que é muito importante, por exemplo, você comentou muito bem que 25% você não vai ter funcionamento e uma parcela menor precisa de reaplicar. Então, quanto tempo que você espera
esse paciente não funcionou da maneira que você gostaria, você refazia. E uma outra pergunta que eu acho que é um pouco relacionada. É diferente a gente pensar em trabalho científico e na vida real. Então, eu e você também, especialmente, recebe muito paciente de longe, de outras cidades. Então, a história de a gente fazer um olho, esperar para fazer o outro olho, para um trabalho científico, para um trial, eu acho fantástico. Mas na vida real, eu pessoalmente acho isso impossível. E sem contar até aquela parte de ansiedade. Peraí, eu fiz esse olho, será que vai melhorar? Será que não vai? Então eu acabo fazendo de rotina os dois olhos. Então, como é que você faz dessas duas questões sobre o SLT? Bom, vamos lá. Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo. Acho que não tem nenhum problema você fazer trabeculoplastia bilateral, tá? Como é um procedimento que tem pouquíssimos efeitos colaterais e não tem grande impacto sobre a visão do paciente ou sobre a qualidade de vida dele, se eu acho que eu tenho uma boa indicação para esse procedimento, eu vou fazer nos dois olhos. Não tenho nenhum problema com a realização de trabeculoplastia bilateral. Eu acho que é realmente muito mais difícil você fazer um, esperar a resposta e depois, de repente, dependendo disso, indicar a outra, né? Então, não vejo nenhum problema em você fazer uma trabeculoplastia bilateral. Qual que era a outra mesmo? Se não funcionou, quanto tempo que repete, né? Então, repetir uma trabeculoplastia antes de 1 a 2 meses do procedimento eu não faço. Porque, como eu te falei, existe um tempo mínimo para que a gente espere o funcionamento desse procedimento. Então, eu diria que pelo menos 2 meses para esperar o funcionamento desse procedimento. E aí... E muda seu parâmetro? Então, eu vou ser muito sincero com você. Eu acho importante dizer o seguinte, e aí, de novo, é aquela diferença do trial versus real life, né? O trial não deixa muito claro se os pacientes que sofreram uma reintervenção, se eles não responderam nada ou se eles responderam parcialmente, tá? Isso é uma questão para mim muito importante, porque veja, se eu faço um procedimento 360 graus, tecnicamente correto, e esse paciente não responde absolutamente nada, por que eu vou responder na segunda? Perfeito. Então, nesse paciente eu vou ser sincero, eu não indico de novo. Tá? Eu vou indicar de novo um paciente que tem uma resposta parcial. Ele teve uma queda aí de uns 10, 15% de pressão, aí eu vou tentar insistir para chegar nos 25%. E aumenta um pouquinho a potência. Aumenta um pouquinho a potência. Perfeito. Então, eu acho que eu tenho exatamente essa mesma dúvida. Eu também não consegui identificar. É a mesma pergunta. Peraí, ou eu errei a técnica, ou esse paciente não funciona. Por que se ele não funcionou aqui, ele vai funcionar aqui? E eu faço 360, então não tem nessa desculpa de fazer só 180. Por isso que eu já faço 360 de uma vez, entendeu? Para não ter essa dúvida. Eu fiz 360, estou seguro com a minha técnica, fiz direitinho e a técnica cá entre nós, a gente já comentou, não é difícil. Por que eu vou tentar de novo 360? Não tem sentido, na minha opinião. Perfeito, concordo em gênero, número e grau. Uma última pergunta, Vital. Eu me lembro, eu fiz fellow, a gente fez no mesmo lugar, nos Estados Unidos em 2002. E lá já tinha... 10 anos depois, quer dizer, só a diferença, o gap é de 10 anos, mas tudo bem. E mais antes eu passei, Unicamp, doutorado, residência, Maria. E aí seguindo os passos, né? E eu lembro que lá já tinha CLT. Naquela época já se fazia CLT, o paciente chegava e indicava o SLT. Por que você acha que demorou tanto para chegar aqui, para popularizar, até no mundo inteiro, algo que a gente... nós não estamos descobrindo a roda, né? A gente talvez está entendendo que a roda era importante. O que você acha que aconteceu? Isso aqui é até uma... Eu sempre tive essa dúvida, né, na verdade. Como você já está há mais tempo, uns 10 anos antes, vivenciou muita coisa, você sabe muita coisa que até que não entrou no mercado. Por que você acha que isso aconteceu com a SLT? Eu acho que a resposta para isso é multifatorial, tá, Leopoldo? Eu acho que alguns fatores, né? Primeiro, o fato do SLT tem um fator comercial. O fato do SLT, pelo menos as primeiras unidades de SLT, eram SLTs que faziam só SLT, não faziam outra coisa. E hoje em dia, você tem a possibilidade de comprar um SLT que faz capsotomia com IAG, porque é um IAG do mesmo jeito. E isso eu acho que, parece que não, mas comercialmente torna o aparelho muito mais viável. Tá? Antigamente você comprava o SLT para fazer SLT só. Sendo que, na grande maioria dos casos, você já tinha argônio ou diodo à disposição para fazer isso também. E argônio ou diodo você também usa para retina. Então, comercialmente, acho que muita gente deve ter pensado, o que eu faço?
compro um argônio ou diodo que eu vou conseguir fazer trabeculoplastia ao mesmo tempo usar na retina, ou compro esse aparelho que só serve para fazer trabeculoplastia? Agora não, ele tem a possibilidade de comprar um aparelho que faz trabeculoplastia e capsulotomia e iridotomia. Então, é uma vantagem. Então isso é uma coisa. Segunda coisa, durante muito tempo, e até hoje, se discute as vantagens de SLT sobre a trabeculoplastia com argônio e diodo. Eu acho que, sem dúvida, a principal vantagem é a facilidade técnica. Ponto. Isso não se discute. Em termos de efeito pressórico, não acho que seja muito diferente. Em termos de repetibilidade, né, também acho que não é o fator que mais interfere. Mas talvez isso também no começo tenha deixado alguns médicos em dúvida se valia a pena já trocar ou não por um SLT. Agora, sem dúvida nenhuma, volto a insistir naquele ponto que eu já toquei antes. Você ter uma publicação multicêntrica, com resultados a longo prazo, como teve o Light Trial, isso é um marketing violento para a comunidade científica e para os oftalmologistas gerais. Então isso foi uma pressão muito grande para todos nós oftalmologistas para incorporar a SLT como primeiro tratamento. Na realidade, se você for ver em termos de trial bem conduzido, com um número grande de pacientes robusto, foi sem dúvida o primeiro e mais importante deles. Então talvez a ausência de publicações científicas robustas no começo do lançamento. E além do mais, eu acho que a vinculação dessas publicações ao criador da técnica, o Latina, Mark Latina, com claros interesses comerciais associados, talvez também servisse como um bloqueio, como uma limitação, uma coisa para esperar um pouquinho antes de tocar para frente, né? Por isso que eu sugiro que todas essas técnicas novas, se tiverem a possibilidade de ter um ensaio clínico randomizado logo de cara, respondendo uma série de perguntas, isso vai ajudar no marketing, no lançamento dessa tecnologia. Bom marketing, né? Caso ela seja realmente boa, né? Eu sempre enxerguei também, Vital, que é a última pergunta, que também existia a dúvida se a gente poderia repetir, quantas vezes repetir. Então, ou seja, por que eu vou, além de tudo que falou, eu vou incorporar uma tecnologia mais cara, com outra técnica, sendo que eu já tenho isso. Mas o SLT vem com essa prerrogativa, entre aspas, que você indefinidamente vai poder fazer. Ou seja, o paciente nunca mais vai usar colírio. Lógico, de uma maneira arcaica, a gente sabe que não é essa a ideia. Então, como é que você enxerga? O que é que você vê? Será que a gente consegue fazer 2 vezes? A gente faz o ALT, o argon ou o diodo, mas 3 já não pode. Será que com a SLT a gente vai conseguir? A gente não tem nada concreto. 3, 4, 5 vezes? Será que chega lá? Boa pergunta, Leopoldo. Se eu tivesse a resposta aqui, eu ia te dar, mas não acho que eu tenha. Eu acho que não tem nenhum estudo, nada na literatura que mostre a respeito disso, se você pode fazer o mesmo procedimento 4, 5 vezes. O que eu imagino, agora do ponto de vista teórico, sem nenhum resultado, é que várias trabeculoplastias, elas vão causando pequenas alterações, mesmo que micro alterações na estrutura da malha trabecular, e talvez, depois de algumas aplicações, você passe a não ter o mesmo efeito que você tinha antes. Isso é uma coisa. Além disso, você tem que notar que a doença evolui com o tempo. Então, a própria malha trabecular, pelo glaucoma, também vai se modificando ao longo do tempo e talvez não responda tão bem ao procedimento como vinha respondendo anteriormente. Então, eu acho que 2, 3 vezes, eu já fiz 3 vezes, mas num paciente com glaucoma pigmentar que respondeu muito bem a primeira, depois passou um tempo, subiu a pressão de novo, eu repeti, de novo respondeu muito bem, passou um tempo, de novo, repeti, também vai bem. Agora, quanto tempo eu vou conseguir repetir? Será que eu vou conseguir mais algumas vezes repetir ou não? Não sei te dizer. A minha impressão é que vai chegar uma hora que essas microalterações na estrutura não vão permitir uma resposta tão boa. Fantástico, Vital. Eu queria te agradecer mais uma vez, a conversa é ótima. Eu acho que é importante essa mescla, tudo baseado em evidência, que traz para o consultório, e eu acho que você faz isso maravilhosamente bem. Obrigado. E a gente só tem a agradecer a sua presença, toda a SBG, que você também é um dos grandes nomes e faz parte. Muito obrigado. Obrigado, Leopoldo. Agradeço aqui pela presença. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, por favor, entre em contato com a SBG, tá ok? Obrigado para todos vocês.